Oi, pessoal! Na aula de hoje nós conversaremos sobre o parnasianismo, uma estética literária que aconteceu juntamente com o realismo. Para compreendermos as principais características do parnasianismo, usaremos o poema Vaso Grego, de Alberto de Oliveira, um dos escritores mais famosos do parnasianismo. Antes disso, vou destacar algumas palavras. Essas palavras que estão aqui em destaque são as que eu acredito que você não sabe a definição. Bora começar a leitura? Vaso grego. Aí você pensa, esta quem, professora? O poema não é sobre o vaso? Mas é porque aqui o esta se refere a copa, e copa é um sinônimo de vaso, beleza? Então, esta de áureos relevos, ou seja, esta de relevos brilhantes, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, ou seja, brilhante vaso, um dia, já de aos deuses servir como cansada, tipo, estava cansada de servir aos deuses, vinda do Olimpo, então esses deuses aqui vieram do Olimpo. Estamos falando sobre os deuses gregos, beleza? A um novo deus servia. Então, quem era esse novo deus que o vaso grego servia? Era o poeta de Teos. Aí vocês pensam, quem que é o poeta de Teos? O poeta de Teos é o Anacreonte. Anacreonte foi um poeta que nasceu em 575 a.C. Ele nasceu na ilha de Teos, então por isso o poeta de Teos. Parte de sua obra foi queimada em 1703 pelo Papa Gregório II em Constantinopla. Então, voltando para o poema, o vaso grego servia agora ao poeta de Teos, que é o nosso Anacreonte, que o suspendia então, e ora repleta, ora esvaziada, ou seja, ora cheia, ora vazia. A taça amiga, quando fala a taça amiga, se refere ao vaso grego, tudo bem? A taça amiga aos dedos tinia, toda roxa, toda de roxa pétalas colmada, ou seja, a taça era decorada com roxas pétalas. Bora continuar. Depois, mais o lavor, ou seja, o trabalho manual da taça admira, toca e do ouvido aproximando as bordas, ou seja, além de, vamos supor que isso aqui seja uma taça, tá? Mas é o meu corpo. Então, além de tocar a taça, achar ela, nossa, taça bonita, além de fazer isso, então, aproximando o ouvido das bordas, faz tipo assim, sabe, taça mesmo? Quando tem aquelas mímicas, não é mímica, gente, tipo aqueles programas de televisão, sabe? E quando eles pegam a taça e fica fazendo assim, a taça faz um barulhinho, igual taça de cristal, ele tá falando sobre isso, de pegar a taça, passar o dedo assim perto e ficar ouvindo o barulho. Bora continuar? Então, ágil ouvir, canora, ou seja, sonora e doce. Sonora e doce o quê? Ignota voz. O que significa isso, ignota? Desconhecida voz, o som do vaso grego. Qual se da antiga lira fosse encantada música das cordas, então o som que vem do vaso grego, ele parece um som de uma lira antiga. Qual se fosse a voz de Anacreon? Qual se essa voz de Anacreonte fosse? Então, como se é o som que sai do vaso grego, de você encostar na borda dele, parece o som também do Anacreonte. Conseguiram entender o poema? Não é tão difícil assim, não é verdade? E percebam como esse poema descreve um vaso, somente um vaso grego, e olha tudo que fala, você fica, meu Deus, esse vaso, ele deve ser muito lindo. Agora nós veremos as 8 características do parnasianismo por meio desse poema aqui. A primeira característica é, só um minutinho, arte pela arte. Eu acho que essa característica é a que mais define o parnasianismo. Tanto que eu já fiz questões de vestibular, quando eu fazia vestibular, né? E que eu consegui acertar a questão por conta do arte pela arte. Porque o arte pela arte, como eu falei para vocês, é o que mais define o parnasianismo. Beleza? Então, como é que a gente vai analisar esse arte pela arte nesse poema? Perceba que o poema fala sobre um vaso, que é um tema simples, mas
os poetas parnasianos, eles não precisam de nenhum tema específico. Eles conseguem fazer a arte pelas palavras. É a arte simplesmente pela arte. Eles conseguem fazer arte a partir de um vaso. Conseguir entender o significado de arte pela arte, que não precisa de nenhum tema específico. Simplesmente as palavras são suficientes para fazer um belíssimo poema, ou se não, um simples vaso grego. A segunda característica é poesia descritiva e impessoal. Mas percebam que esse poema aqui, ele não é inteiramente impessoal. Você percebe que o poeta acha o vaso grego até muito bonito, não é verdade? Então, fica aqui essa dica para vocês, que quase sempre nenhum livro, romance, poema, ele vai se encaixar completamente nas características do movimento literário, que é no caso aqui do nosso poema O Vaso Grego. Ele não é inteiramente impessoal. Então você pensa, professora, por ele não ser inteiramente pessoal, ele não vai pertencer ao parnasianismo? Não, porque eu falo para vocês as características, que são as características mais comuns das obras dos poetas do parnasianismo. Consegue entender? Mas se o texto não tiver uma, duas, três características, não tem problema. Se ele tiver algumas que o caracterizam pertencente ao movimento, que é o caso do vaso grego. Então, apesar dele não ser impessoal, totalmente impessoal, ele é sim muito descritivo. Olhem, por exemplo, aqui a primeira estrofe que nós já lemos. A segunda característica é a perfeição formal. O que isso significa? É um texto, no caso um poema, tem uma estrutura. Olha essa estrutura aqui, olha esse esquema de rimas. Vamos ver, falando em rimas, bora ver mais sobre elas. As rimas aqui da primeira estrofe, elas possuem o nome de rimas alternada ou cruzada. O que significa isso? Como é que a gente vê as rimas? Nós sempre pegamos a última palavra de cada verso e no primeiro verso nós sempre vamos dar a letra A, a primeira rima. Então, a rima, toda palavra que termina com ada vai pertencer à rima A. Conseguiram entender? Porque a palavra trabalhada termina com ada. A última palavra do segundo verso termina com ia. Ia rima com ada? Não, né? Então, o ia vai corresponder à rima B. Todas as últimas palavras desse verso aqui que terminarem com ia pertencerão ao grupo da rima B. Até aí tudo bem? Agora aqui, cansada. Cansada não rima com ada? Então vai participar da rima A. Conseguiram entender esse jogo? Igual servia. Servia não rima com dia, vai participar da rima B. Esse grupo de rimas aqui, ó, AB, AB, a gente dá o nome de rima alternada ou rima cruzada. E em vestibulares eles gostam muito de cobrar o nome das rimas, porque muitas pessoas não sabem. Então fica aí essa dica para você, que a rima AB, AB é uma rima alternada ou cruzada. E pode ser também da forma oposta, igual... Só um minutinho. Igual BA, BA. Também é uma rima alternada. Perceba aqui, ó, que suspendia não termina com ia. E o ia é a nossa rima B. Igual esvazada não termina com ada, que é a nossa rima A. Conseguiram entender? Já aqui, no final do poema, nós temos um outro esquema de rimas. Então, perceba que as palavras que terminam com ada, as últimas palavras dos versos, né? As palavras que terminam com ada são da rima A, e as que terminam com ia são da rima B. Mas vamos olhar aqui essa palavra, admira, que termina com ira. Não rima nem com A, nem com B, não é verdade? Então, por isso que vai ser a C. A palavra bordas, que termina com hordas, não rima nem com A, nem com B, nem com C. Então, por isso que nós vamos ter uma outra letra. Já a expressão, a palavra doce, que termina com osse, ela não rima nem com A, que é a ada, nem com B, que é a ia, C, D. Então, por isso que vai ser a E. Conseguir entender? Mas lira já não rima com admira, por isso que ela vai ser uma rima C. Cordas não termina com hordas, por isso que vai ser a rima D. E fosse não rima com doce, quer dizer, por isso que vai ser a rima E. Conseguiram entender?
A quarta característica é a busca pela perfeição. No parnasianismo, há a valorização da estética e a busca pela perfeição, da beleza em si. Veja as rimas desse poema, veja a estrutura. Este texto com certeza foi feito a partir de muito pensamento e de muita reflexão e de estudo para que tivesse todas essas rimas bem organizadas. Não pense que a pessoa fez de qualquer jeito. Ela teve que pensar para fazer um poema tão bem elaborado, porque ela busca a perfeição das palavras. A quinta característica é rimas ricas. O que significa isso? Rimas ricas são palavras de classes gramaticais diferentes que rimam. Igual, dia não rima com servia, dia é um substantivo, servia é um verbo. Essas são as rimas ricas, beleza? Nós vemos nas músicas sertanejas rimas pobres. O que é isso, rima pobre? São palavras da mesma classe gramatical e elas rimam. É muito fácil rimar palavras da mesma classe gramatical. Por exemplo, aquela música da Marília Mendonça. Quem eu quero não me quer, que termina com quer, que é um verbo. Quem me quer não vou querer, querer também é um verbo. Então, quer, querer, palavras da mesma classe gramatical. Essa é uma rima pobre. E aqui nós vemos uma rima rica, que são palavras que rimam e pertencem a classes gramaticais diferentes. Bora lá para a sexta característica, que é a linguagem rebuscada. O que significa isso? É uma linguagem elaborada, é uma linguagem difícil. E só por esse tanto de palavras aqui que eu tive que dizer para vocês o significado, a gente percebe, né? Que é realmente uma linguagem bem elaborada. Sétima característica, mitologia grega. Começa pelo título, né? Vaso grego. E além disso, fala sobre os deuses do Olimpo. E a oitava característica é a preferência pelos sonetos. O que é um soneto? Um soneto é um poema com 14 versos. Esse aqui tem 14 versos, caso você queira contar. E além de ter 14 versos, ele possui 2 quartetos, que é uma estrofe, ó. Esse aqui é o verso, esse grupinho aqui é a estrofe, beleza? Como se fosse o parágrafo. Então, possui 2 quartetos. Esse aqui é um quarteto, é uma estrofe com 4 versos. Tá vendo que isso aqui também é uma estrofe com 4 versos? Isso chama quarteto. Então, são 2 quartetos e 2 tercetos, que é uma estrofe com 3 versos. Conseguiram entender? Esse é o soneto. 2 quartetos, 2 tercetos. E lembra que eu já acabei de falar que eles gostavam da estrutura bonita, da beleza. E o soneto, de acordo com a cultura da época, era uma forma maravilhosa de se fazer poesia. Para terminar nosso estudo sobre o parnasianismo, nós vamos falar da tríade parnasiana, os principais escritores do parnasianismo aqui no Brasil. Esse primeiro aqui é o Alberto de Oliveira. Esse aqui é o Alberto de Oliveira. Foi ele quem escreveu o poema Vaso Grego, que nós acabamos de ler. Esse aqui, meu reflexivo, tipo, não quero tirar foto, é o Raimundo Correia. E esse aqui, de óculos, é o Olavo Bilac. Eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar para vocês que o parnasianismo não é por ser um movimento antigo que tem que ficar no passado. Essa xícara que está bem aqui, ela está sendo vendida num site, eu acho que é Poemice, Poesice ou algo do tipo, e serve para mostrar para vocês que o parnasianismo e todos os movimentos literários podem conviver aqui e agora. E além disso, ela está aqui, né, para poder garantir a vocês um 10, né? Fica a dica, meu aniversário é em dezembro. Além disso, bora aprender um pouquinho sobre eles para terminar. O Raimundo Correia, esse aqui, ó. Ele estreou o movimento parnasiano com o livro Sinfonias, que contém o poema Mal Secreto, que está no Pase. Nós estudaremos sobre esse poema, né? Mal Secreto. Esse aqui, ó, é o Olavo Bilac, e por causa da sua escrita, ele recebeu o apelido de o Príncipe dos Poetas. E já esse aqui é o Alberto de Oliveira, nós lemos o poema dele agora. Ele foi o mais fiel às normas parnasianas, pois manteve-se na maior parte das obras leal aos rigores formais do movimento, cultivando a objetividade, a impassibilidade, a busca à arte pela arte e a linguagem descritiva em seus poemas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido essa aula. Tchau!